E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Harley Pacheco, psicólogo do IPSI, né? E hoje a gente vai falar sobre um texto que eu acho muito interessante, tá? Esse é um texto que eu gostei de ler e eu gosto sempre de refletir sobre ele. Mas eu vou ler, vamos falar desse texto por quê? É um texto que chama Ideologias e Aparelhos Ideológicos do Estado, de um autor chamado Louis Althusser. Por que eu gosto desse texto? Aliás, por que vamos ler esse texto agora? Por que a gente vai avaliar e refletir em cima dele? Primeiro, porque eu sou muito questionado sobre Foucault. As pessoas leem os textos de Foucault, eu li algumas coisas dele, a História da Sexualidade, mais uma outra obra, e eu acho muito simples ler Foucault. Mas eu sempre digo assim, antes de você ler um autor, você tem que ler os caras que endossassem esse autor, ou que pensasse de maneira parecida com esse autor. Porque aí ler livro é como você juntar correntes, né, uma argolinha dentro da outra assim, e aí as coisas vão se encaixando. Se você for ler, né, se você ler todos eles ou parte deles, né, você vai ver que vai ficar mais fácil. Então, se você ler a escola de Frankfurt, né, escola austríaca aí, da teoria crítica, você vai conseguir entender Foucault e todos os outros da teoria crítica, porque um fundamenta o outro, ou os textos se correlacionam, né, e torna muito mais fácil. As pessoas me questionam muito sobre Foucault, então eu fiz um vídeo desse sobre Foucault. Só que o interessante seria que eu tivesse falado antes de falar de Foucault, ter falado de Althusser. Mas o vídeo ia ficar muito longo, então eu resolvi separar. Tá? Inclusive cometi essa gafe de falar primeiro sobre Foucault, mas para você que está vendo esse vídeo, eu recomendo, se você eventualmente for ver o vídeo que a gente fala de Foucault, ler o texto de Foucault, primeiro assista esse vídeo, de preferência, né, até para não compactuar com a pseudocultura, leia esse texto. Dá para aproveitar e mandar um abraço aqui para o professor Tiago Lopes de Oliveira, professor lá da São Marcos, foi o professor que me deu aula, o cara é fantástico, fez o doutorado dele em teoria crítica lá pela PUC, o cara é bala. Salve aí, professor. Faz o quê? Uns 3, 4 anos que a gente não se vê, né? Mas é isso aí. O segundo motivo que me faz estar aqui conversando com você e refletindo com você, entrando num processo de reflexão sobre esse texto, é o momento político que o Brasil vem vivendo. Hoje foi o dia que foi um marco, né? Ontem foi um marco para a sociedade brasileira e hoje um outro marco histórico, né? Porque ontem foi a votação durante a madrugada da aprovação do impeachment no Senado, não foi no Senado, a segunda etapa, né? Primeiro foi na Câmara, a segunda e hoje pela manhã a Dilma caiu de vez, os 180 dias afastado, e o Michel Temer ele assumiu, né? É o presidente em exercício, né? E os textos, e o que eu vou falar agora é algo que está totalmente correlacionado com os dois. Primeiro, para quem não sabe, a Dilma ela é uma governante de esquerda, orientação esquerdista. Embora não pareça, o Temer também é. Se você for ver o histórico do cara, o cara veio da PUC, direito, né, se formou num tempo aí em que se fomentava bastante as orientações esquerdistas. Inclusive a PUC é um centro de formadores de pessoas críticas, né? Principalmente nas áreas mais das humanas e tal. Mas enfim, esse é o outro motivo que me faz falar sobre Louis Althusser. Recomendo aí que vocês leiam o texto original, tá? Nessa obra, o que chama Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado, o Althusser começa falando o seguinte. Ele afirma que para um meio de produção funcionar, para esse meio de produção dar certo, a gente tem que copiar o modo de produzir. Vou dar um exemplo. Você faz um carro, beleza? Você faz um carro, aí o carro funciona, legal, show de bola. O que a gente faz depois? O que as empresas de carro automobilísticas fazem depois? Elas copiam esse carro, né, em centenas de unidades, né, milhares de unidades em alguns casos, os carros mais populares. E isso se aplica também na sociedade, essa mesma lógica, né? Porque a gente vive numa sociedade alienada, certo?
onde as relações são líquidas, onde as pessoas são desprovidas de conhecimento, até porque a sociedade não oferece isso. Mas para que as coisas continuem do jeito que são, boas para uma minoria e ruins para a maioria das pessoas, essa minoria que comanda a sociedade, né, vamos falar de um micro no Brasil, falando agora do nosso Brasil, do nosso país, elas precisam fazer com que os modelos de reprodução, de dominação, continuem sendo reproduzidos. E aí é que entra a colocação do Althusser, quando ele diz que para a produção dar certo a gente precisa copiar o meio de produção, né? O modelo de se produzir. Assim, é um negócio meio maluco, mas faz todo sentido, né? E uma coisa interessante é que ele escreveu isso lá atrás, ele não está falando isso hoje, né? Ele está falando isso numa época bem... Não, ele não falou isso há milênios, mas ele falou já há algumas décadas, né? Produção são processos que se relacionam e que dão força para o sistema social. Ou seja, foi o que a gente estava falando. Para um sistema sobreviver, o sistema social sobreviver, ele precisa reproduzir as versões anteriores dele mesmo. Para ele existir no modelo em que ele está agora. Né? Se você parar para avaliar, não mudou muita coisa não. Não mudou desde a época de Marx, desde a época de Engels. É a mesma coisa. Né? A tecnologia evoluiu, as pessoas, o conhecimento se ampliou sobre algumas disciplinas, algo mais ou menos, né? Mas as coisas continuam do mesmo jeito. Existem pessoas que são exploradas e pessoas que exploram. O Althusser, ele fala assim que até mesmo os capitalistas, né? Em nível nacional e mundial, eles entenderam que o que se muda é a matéria-prima do que é produzido, mas não o modelo. Bem, porra, a gente está tendo aula de comércio, de economia, de engenharia da produção ou de teoria crítica. Vamos lá. Quando a gente fala que o que muda é a matéria-prima, mas não o modelo de produção, a gente está dizendo assim: em vez de bater na pessoa para ela não fazer alguma coisa, vamos tirar a legitimidade dessa alguma coisa, tá? Vamos tirar a legitimidade. Por que eu estou falando isso? Mais para frente vocês vão entender. A gente tem uma música do Cazuza, eu não lembro o nome, eu não estou conseguindo lembrar nesse momento. Lembrei. Eu não lembro o nome, né? Mas ele fala assim: ideologia, eu quero uma para viver. Ó, eu não sou cantor, então espero que você não avalie como eu estou cantando, né? Mas ele fala: ideologia, eu quero uma para viver, né? Eu sinceramente não sei o que o Cazuza quis dizer com isso. Posso conjecturar. Até porque ele não era um cara analfabeto. Ele era um cara culto, que lia bastante. Certeza que ele sabia sobre o que a gente está refletindo agora. Desculpa, eu tô com fome fisiológica. Maneira de esconder o que tem dentro do copo de alumínio, tá? É a dica. Você sabe que não é bom você tirar foto na balada, lugar nenhum, com álcool, né, na mão. Você toma sempre copinhos que não deixam você ver o que está dentro, né? Mas vamos lá. A palavra ideologia é o que dá nome, dá o título ao texto, né? Então, obviamente o texto vai falar sobre isso. O Cazuza fala na canção, né? O cantor fala na canção: ideologia, eu quero uma para viver. Não sei se você assistiu o filme Matrix, mas se você não assistiu, eu sugiro que você assista. Depois que você assistir o filme, você volta aqui para o nosso vídeo e assiste de novo. Se você não leu o livro Alice no País das Maravilhas, sugiro que você leia. Uma obra infantil,
mais ou menos. Ele tem um cunho filosófico muito grande, muito penetrante e profundo, tá? Alice no País das Maravilhas. Mas vamos voltar ao assunto. Eu falei que o que muda a matéria-prima, né? Ou seja, mudam-se as coisas, mas não muda o modelo. Qual que é o modelo de dominação? Tá? Quando a gente fala de... A gente tem que entender que a gente está falando aqui de reprodução dos meios de produção, tá? A gente não está falando das forças produtivas, tá? Meios de produção, forças produtivas, são coisas diferentes, tá? A reprodução da força, vamos lá. A força de trabalho, ela não é determinada pela necessidade biológica, apenas pelas necessidades históricas. Como assim? O que o Althusser está falando aqui é que a gente não produz as coisas que a gente precisa, porque somos seres humanos. A gente produz o que é taxado para que a gente precise. A propaganda, a publicidade, ela atua muito fortemente nisso aí, gerando desejo, nos fazendo pensar que a gente precisa de coisas que realmente a gente não precisa. Então a gente acaba que é uma linkadazinha com o consumismo, né? A gente acaba que o que determina a produção, a força de trabalho, não é a necessidade biológica do ser humano, mas as necessidades históricas. O que historicamente a gente precisa? Homem, o que um garoto de 19 anos quer, que ele sabe que funciona, que ele já foi dito para ele que funciona, para pegar a mulher na balada? Grana, carro, roupas legais, todo um estereótipo que já foi previamente desenhado, né? E aí a partir disso, ele... Acho que você já entendeu o que eu quis dizer, né? Se não entendeu, me manda um inbox aí que eu tento explicar de novo. Enfim, o que importa? O Althusser, ele continua dizendo, fazendo uma crítica, mas agora ele faz uma crítica que o modelo capitalista, ele não qualifica um trabalhador para a sociedade. Para ele, aliás, ele não qualifica vou dizer isso. No modelo, eu vou ler o que o Althusser fala, até para vocês me ajudarem nesse nosso diálogo a refletir. Ele fala assim, ele escreveu, né? Ele diz assim, no modelo capitalista, a qualificação do trabalhador tende a ocorrer fora da empresa. Isso aqui, eu sei que não parece, mas é uma crítica ferrenha à escola, tá? Por quê? Porque o Althusser trata a escola como um lugar que não ensina habilidades para o nosso desenvolvimento biopsicossocial, mas um lugar que molda pessoas com regras, com instituições, né? Com ordens, para que a gente sirva como trabalhador para a sociedade capitalista, para as empresas, né? É isso que ele está querendo dizer aqui. O Althusser está dizendo, ele usa inclusive essas palavras, que as escolas elas estão formando escravos para o sistema. Isso é foda. Porque é verdade. Eu lembro quando uma vez eu tinha uma professora chamada Setsu, professora de matemática, ela pegava no meu pé. Demais. Ela deu aula para minha irmã é uma menina toda certinha, tirava uma nota ótima, excelente. Eu não, só queria saber de ir para a escola para jogar bola. E para ficar com as menininhas atrás do muro. A professora Setsuko de matemática, manda um abraço para a professora. Sempre pegava no meu pé e uma vez ela perguntou o que eu queria fazer da vida, já que eu não ia para a escola, não ia estudar, não ia arrumar um emprego. Eu falei, professor, eu era jogador de futebol. Você precisa saber fazer muita conta, não precisa ser uma pessoa extremamente inteligente para ser um jogador de futebol. Basta saber jogar bola.
Isso virou um estereótipo na escola, aliás, estereótipo não, virou um estigma na escola, virou uma marca registrada de um aluno. Olha o que o aluno disse, olha, né, na mente da professora isso aí foi o fim da picada, e ela sempre me usava como exemplo, para servir exemplo. Né? O que eu estou querendo dizer? Que a professora ela não ensinou habilidades para que, como é hoje na Alemanha é assim, ô professora Setsuko, saiba que a gente tomou de 7-1 da Alemanha, porque na Alemanha funciona como eu estou dizendo que funciona. Ou como eu vou dizer agora. Na Alemanha, hoje, eles ensinam... A Alemanha é um lugar que está sempre à frente dos outros países, tá? É um solo fértil para ideias. Na Alemanha, eles ensinam já na escola habilidades para os alunos, para que os alunos eles saiam de lá e façam o que querem fazer, o que gostam de fazer. Tanto que as escolinhas de futebol, elas estão nas escolas. Só que nos outros modos... Não estou dizendo que a Alemanha é um paraíso, não, tá? Estou dizendo que neste ponto específico a Alemanha é ótima e está à frente da gente, do mundo, né? Eu queria jogar bola, eu queria ser jogador de futebol, e tinha lá gente que queria ser cantor, tinha outros lá que queriam ser pagodeiros, tinha outros lá que queriam ser empresários. Teve uma época na minha vida na escola, desde pequeno eu queria ser político. A escola tinha o dever de trabalhar esses aspectos em mim, não querer me formar como a professora Setsuko queria. Não é uma crítica à professora não, tá? Na verdade mas não é nada pejorativo. Me formar para ser um escravo da sociedade, né? Percebe? E é isso que o Lao Tse está querendo dizer, né? E essa é a crítica do Lao Tse à escola, dizendo que formam escravos para o sistema. Aí ele continua dizendo que, que as escolas elas nos ensinam habilidades, mas que só servem para as empresas, né? E aí é que tá. Para quem serve essas habilidades que a gente aprende? Para a minoria que a gente serve. E o Lao Tse chama isso de ideologia. E aí é que entra a palavra, sabe que todo título, as pessoas às vezes usam o título de um texto de maneira equivocada, mas o título ele tem que ser um resumo fiel, né, uma indicação fiel do que tem no texto. Se está falando o Lao Tse fala ideologias e aparelhos ideológicos do Estado, então obviamente tem que falar de ideologia. O que são ideologias? Agora vocês vão entender porque eu falei, pô, sei lá o que o Cazuza tinha cheirado muito. Não vou falar isso, senão vou ser processado. Mas vai saber o que o Cazuza tinha feito, ou o que ele estava fazendo para compor uma música assim, sem nem ser dele. Né? Ideologia, eu quero uma para viver. Porque a ideologia é uma verdade, isso é uma definição minha, tá? É uma verdade que serve para nos alienar, para nos desencaminhar de uma verdade. É uma verdade que nos tira, que serve para nos desencaminhar de uma verdade verdadeira. Por que eu falei verdade verdadeira? Porque a palavra verdade ela pode ser escrita de várias formas. Se você for estudar filosofia, você vai entender por que eu falei verdade verdadeira. O que é uma verdade verdadeira? E o que é uma verdade? Verdade, eu falar assim, ó. Todos os viados, né, eu vou falar viado, não vou falar viado, porque senão vão achar que eu estou usando o termo pejorativo. Todos os homossexuais que se relacionam entre si, não prestem atenção na palavra, tem que pegar o sentido da frase. Os homossexuais, eles não podem ter filhos. Isso é uma verdade? É. Duas lésbicas não podem ter filhos, naturalmente, né? Aliás, naturalmente não, biologicamente. Naturalmente é um termo que se aplica diferente na filosofia e na psicologia, com outro sentido. Dois homossexuais gays, né? Eles podem ter filhos? Não. Isso é uma verdade, né? Mas pode ser uma ideologia. Por quê? Porque ideologias são verdades, tá? Que nos encaminham, nos tiram do trilho de uma verdade verdadeira. Ou seja, dentro dessas frases escondem coisas, existem lacunas que servem para nos deixar com arreios, né? Sacou? Ideologia. É isso. É uma ideologia eu achar que a escola me ensina a ser um bom cidadão? É. A escola não necessariamente serve para isso, né? É uma ideologia achar que as faculdades são boas ou que elas nos ensinam o que a gente precisa aprender? É. Então quando o Cazuza fala para vir e fala assim na canção, porra, ideologia, eu quero uma para viver, né?
uma mentira. Eu quero uma pra viver. Pô, o cara tá dizendo que prefere. Não sei, eu não entendi. Não entendi. Tirar a Dilma do poder é uma ideologia? É. Não sei. Preciso refletir mais sobre isso. Tá, beleza, Harley. O que mais são ideologias? Na Matrix, o filme Matrix, resumidamente, né? Primeiro que o filme Matrix ele foi baseado no livro infantil Alice nos Países das Maravilhas. Ponto. Uma discussão, o filme Matrix e o livro são uma discussão filosófica gigantesca. O que acontece? O Matrix é assim, tem o Neo, que é o personagem central, que ele vive numa sociedade perfeita como a nossa, tá? Show de bola, pá, gol, da Alemanha. Só que do nada ele acorda, ele descobre que existe um mundo verdadeiro da qual ele não conhece e que tudo que a gente vive é uma ilusão, tá? Por trás disso aqui tem uma realidade, mas essa ilusão serve para aliená-lo, tá? E para que ele sirva de mão de obra barata para as máquinas. É isso que acontece no Matrix de maneira bem resumida. E o Neo ele pode escolher se ele quer viver nesse mundo, onde ele é feliz, né? Porque ele tem um empreguinho dele de merda, mas que ele recebe o suficiente. Vai descolar uma mina para ele dar uma transada aqui e ali, pá. Só que não é verdade, isso não é realidade. Ele pode escolher a pílula vermelha ou a pílula azul. Ou ele pode viver no mundo real, que é uma merda, que não tem nada. Esse cara vive numa nave, porque tudo foi destruído na guerra dos seres humanos com as máquinas, né? Perceba. O mundo fictício que o Neo vive antes desse contato com outro mundo é uma ideologia. É um mundo ideológico. Percebam. Alice no País das Maravilhas é a mesma coisa. Ela está no mundo, mas que aí ela vai para outro lugar que não é real, né? Ou que é real, enfim. Aí o que acontece? Espero que já tenha ficado claro para vocês o que é uma ideologia, né? Espero que tenha ficado claro. Um outro exemplo de ideologia: dizem os pensadores que a religião é uma ideologia, né? Eu sinceramente não sei se eu vivo no mundo real, né? Não sei. De repente eu estou dormindo. A gente não sabe se o sonho é o mundo real, se o que a gente vive é o mundo real. Não dá para saber. A gente não consegue saber qual que é o mundo ideológico. A ciência ainda não consegue descobrir isso, né? E esse é o grande estudo da filosofia. É o grande desafio da filosofia. Todo mundo acha que filósofo só pensa, filósofo só isso, aquilo. Não. Qual que é o objetivo do filósofo? Descobrir a verdade sobre tudo. Só que a verdade principal da filosofia é descobrir isso. Se a gente vive no mundo real ou não, tá? Se a gente está aqui agora, ou se a gente está no mundo se tem gente sendo controlada, se a gente está sendo controlado por alguém, etc. Mas enfim, para voltar ao assunto, o Althusser, ele estava falando, antes da gente entrar e explicar o que é ideologia, ele até para poder falar sobre o Althusser, ele estava criticando a escola. E aí ele tem uma frase no texto dele que é assim, ó: a escola nos ensina habilidades, mas nos limita à ideologia da classe dominante. Logo, é perceptível que na força de trabalho revela-se não apenas a reprodução, mas também a submissão ideológica. O que é isso? Embora a frase eu acho que tenha sido clara, eu vou tentar dizer que a gente vive sobre a ideologia da classe dominante. Por quê? Porque a gente acha que para ser feliz eu preciso ter o carrão, preciso namorar a modelo de olhos azuis, magrinha e gostosa, preciso estudar na melhor faculdade do planeta, né? Isso é realidade de televisão, velho. Isso é realidade de filme norte-americano. Você não precisa disso para ser feliz.
né? Existem exceções, existem pessoas que vivem na lavoura, que são simples. Tem gente que... Um dia desse eu assisti uma reportagem de um cara que largou toda a vida na cidade grande. Ele trabalha no investidor da bolsa, trabalhava na bolsa como day trade, né? Largou tudo e foi para o interior. Começou a comer o que ele mesmo plantava. Onde ele precisava de alguma coisa, ele plantava, colhia, vendia ou trocava. Mas, por que eu estou dizendo isso? Porque a ideologia da classe dominante, ela impetra em nós, né? E quando surge uma exceção como essa exceção ela é taxada como louco. O cara é doido fazer isso, o cara é louco sair da grande cidade, o cara é louco deixar de trabalhar na bolsa. Mas por que acontece isso? Porque a ideologia nos faz ser meio... Ela nos estigmatiza dessa forma para que a gente continue vivendo sobre a ideologia da classe dominante. Essas exceções que surgem, elas surgem de propósito, só para a gente olhar e falar assim, tá vendo como é uma merda viver daquele jeito? Vamos voltar para a nossa Matrix, vamos voltar para o nosso mundo real, para nossas ideologias que são impostas pela classe dominante. Acho que o Michel Temer é classe dominante. Michel Temer é um paspalho, né? Você acha que que é o cara mais rico do Brasil? Não sei agora, não deve ser o Dias Branco, mas se não é um deles, né? Esses caras são os paspalhos, esses caras, eles não representam nada, eles não formam ideologia nenhuma. Quem forma a ideologia? São as grandes indústrias mundiais, entendeu? São mas grandes mesmo, tipo a Microsoft, tipo o Facebook, sacou? Esses caras é que geram as ideologias, né? Ou que vão drivando as ideologias. Quando a gente fala de classe dominante, lógico, essas pessoas ricas do Brasil, né? Eles fazem parte da classe dominante? Fazem, né? Mas eles não têm representatividade nenhuma, né? Esses caras na S consentindo, esses caras são uns paspalhos, não sabem de nada. A gente escuta às vezes os caras se acharem, né, parte da classe dominante, representando lá. O cara vota numa classe. É justo você defender a classe da qual você faz parte, né? Esses caras eles defendem a classe dos ricos, mas a classe dominante, mas eles não fazem parte da classe dominante. A classe dominante é 6% do planeta, que são os detentores de 80% dos recursos. Ponto. Tá? Mas enfim, escolas nos ensinam habilidades, mas não limitam as ideologias dominantes. É como se essas exceções, como eu estava falando, surgem para que a gente olhe e fale assim, que merda, olha só, velho, vou voltar para Matrix mesmo. Que isso acontece no filme. Tem uma hora que o cara tem um dos personagens lá, uma das personagens, né? A personagem, não é o personagem, as personagens, embora ele seja do sexo masculino, ele olha lá e fala, pô, não quero viver assim, meu, que merda, eu preciso comer um bife, velho. Eu tô cansado de comer ração. Só que bife não existe, né? O que existe é uma falsa sensação de degustar bife, mas que ele só consegue na Matrix. Então ele quer voltar para Matrix e o cara lá, um dos caçadores um dos caras que são defensores da Matrix, que é um robô, né? Ele promete pro cara, não, se você ajudar a foder com o Neo, ferrar com o Neo, a acabar com toda isso aí, com a humanidade, eu te devolvo pra Matrix e você vai ter uma vida de rei lá, você vai ser rico, você vai ter várias mulheres, entendeu? Show de bola. Mas vamos lá. O Althusser, ele afirma que na teoria marxista faltam algumas coisas. Ponto. Lembra que no começo eu falei que para entender algumas coisas primeiro você tem que ler outras? Eu já li Marx, né? Já li, inclusive tem alguns livros. Tem um livro dele aqui muito bom. Tem outro do Friedrich Engels, tá? Para você entender, pra você saber do que a gente está falando, você tem que ler Marx antes, tá? Lembra que eu te falei que é um encadeando o outro, que as coisas vão se encaixando e vão ficando claro, tá? E isso eu fui aprender quando eu fui estudar lá no antro da psicanálise, no antro da teoria crítica, né? Quem não sabe, eu sou um behaviorista, né, comportamentalista, e não falo do que escuto, nem defendo o que não conheço, tá? E eu lembro que eu vim de uma formação antes de chegar nessa marca, mais behaviorista e tal, mas eu falei assim, porra, eu quero estudar, para criticar a psicanálise, preciso conhecer. Então eu fui para onde, igual Marx foi estudar lá, Marx ele foi para Inglaterra porque lá era o berço do capitalismo. Ou se hoje ele provavelmente iria para Tóquio ou para os Estados Unidos, né? Mas enfim, isso não importa. Eu tô falando isso, mas isso não importa. Mas aí eu falei isso para poder dizer assim, ó, eu aprendi graças ao professor Thiago que fez essa, né?
E aí eu consegui entender mais sobre teoria crítica. Na teoria marxista, o Marx fala do aparelho do Estado. O que é aparelho de Estado? É o aparelho de repressão. O que é o aparelho de repressão do Estado? Polícia, exército, milícias, né? Na época da ditadura, que não houve no Brasil, porque o que houve no Brasil foi uma intervenção militar. Quem não sabe, sou ex-oficial do Exército, olha meu diploma na parede, né, meu certificado, oficial da reserva do Exército. Aqui tem uma foto tô no Exército, aqui tem outra, aqui eu estou num acampamento, aqui eu estou saltando de helicóptero, aqui também estou saltando de helicóptero, mas enfim, por que eu estou falando isso? Né? Justamente porque para dizer que no Brasil não houve ditadura, o que houve foi uma intervenção militar. Uma ditadura tem na Coreia do Norte, onde é passado de pai para filho, né? Tem lá na Síria, onde o Bashar al-Assad, né, é o governante, onde o Brasil teve intervenção militar. Até porque teve vários governantes que não eram da mesma família. Mas enfim, isso também não importa. E na teoria marxista ele fala de aparelhos de repressão do Estado. E esses aparelhos de repressão são físicos. O Althusser ele fala assim, não. Realmente existe o aparelho de repressão do Estado, mas que usa violência. Mas existe também o aparelho de repressão ideológica do Estado. Tá? A diferença entre o aparelho ideológico e o aparelho de repressão, não, o aparelho de repressão do Estado e o aparelho de repressão ideológico do Estado, é que um domina o público, domina com força, e o outro é meio particular, ele domina porque ele individualiza. Como assim? O aparelho do Estado, o aparelho de repressão do Estado, ele fala assim, ser gay é crime, e bate. Tá ligado? Bate geral. Chega a polícia com os cacetetes, pô, pau. O aparelho ideológico não. O aparelho ideológico do Estado ele fala assim, não. Ser gay, ser homossexual não é crime. Ser homossexual... Aí, mas ele começa a criar estigmazinha, piadinha sem graça como existe hoje. O humorista vai fazer uma piada, ele fala dos gays. Não vamos falar vamos usar outros exemplos, né? O aparelho de repressão, ele vai na escola. Teve lá em São Paulo, lá eu sou paulista, quem não sabe, eu estou morando em Fortaleza. Em São Paulo eu vi no jornal a molecada parando nas escolas. O aparelho de repressão do Estado vai lá e bate em todo mundo, tira todo mundo à força. O aparelho ideológico, ele põe na mídia assim, não, esses caras são baderneiros, esses caras aí são vândalos, esses caras são aprendizes de terroristas. Percebe como existe a repressão, mas ela é velada? Ou ela é disfarçada? Sacou? Existe uma relação binária aí e um contexto cheio de lacunas, né? O aluno é vandalista, ele pratica vandalismo, o aluno é isso, é vagabundo, é aquilo outro, mas ninguém fala que ele está lá porque não tem comida, né? Porque deixam ele estudando 6 horas por dia e não tem uma refeição. Sacou? Essas lacunas é que formam as ideologias. O nosso dever de seres pensantes, seja você filósofo, seja você sociólogo, seja você como eu psicólogo, é achar essas lacunas e torná-las evidentes. Entendeu? Para que as pessoas não sejam enganadas e manipuladas. Tá? E aí é que entra a iniciativa privada, né, por meio da propaganda, fazendo gerar desejos na gente, aí, de coisas que a gente não precisa, que a gente nem conhece, que a gente não gosta, e que cheio de ideologias para que a gente consuma e fique sempre nas mãos dele. Eu estou falando de consumir, mas serve para outras coisas também, né? A Dilma está sendo tirada do poder. Eu realmente torci para a queda dela, né? Acho que e a queda do PT também. Sou um cara de esquerda, mas eu acho que o PT errou quando negou que houve corrupção.
teoria gramscista diz que a gente tem que se aliar com o capital privado para poder estabelecer a metodologia socialista. Gramsci diz isso. O Fernando Henrique fez isso, que foi uma beleza. O Lula também fez. A Dilma não. A Dilma errou. Eu torci para que ela caísse. Ainda bem que ela caiu. E agora eu espero que a gente, que nós, e nisso eu me incluo, entremos num processo de reflexão para que a gente se reestruture e volte para o poder, mas de uma maneira mais coerente. Por que eu estou falando isso? Porque tiraram a Dilma com um pseudo-crime, um falso crime. Não existe. O crime de pedalada fiscal até existiu, mas todo mundo faz isso, cara. Eu faço isso, você faz isso. Quem aqui não pega empréstimo? Quem? Levanta, taca a primeira pedra aí, eu aperto o primeiro botão desligando o vídeo aí. Quem nunca atrasou uma conta e pediu um empréstimo para pagar essa conta. Né? O que fizeram com a Dilma foi implantar uma ideologia para a sociedade, para que a sociedade cobrasse a derrubada dela. Isso é golpe. Eu não acho que foi golpe. Eu acho que é uma ideologia que foi implantada e que que a galera aceitou, que a massa aceitou, a massa de manobra aceitou. Mas que foi golpe não foi, porque a Constituição prevê isso. A Constituição é que foi dirigida para um fim específico. Então essa condução é uma ideologia, mas não é golpe. Né? Enquanto o PT ficar dizendo que isso é golpe, não vai ter força nenhuma, eles não vão conseguir se estruturar. Enfim, espero que tenha ficado clara aí. A repressão ideológica, a repressão física, ela é física, né? Enquanto a repressão ideológica, ela é velada, ela é combinada. Às vezes até eles combinam as duas repressões, mas ela é uma parada meio que as pessoas não têm consciência, né? A massa não tem consciência. Só a classe dominante. A classe dominante faz aliança entre elas para cada vez mais reprimir a humanidade. E aí você tem as mídias, a TV Globo participando fortemente disso aí. E aí tem uma outra peculiaridade. Nenhuma classe dominante ela consegue se manter como classe dominante sem ter hegemonia. Hegemonia, não vamos confundir as palavras, né? Nos aparelhos ideológicos, né? Geralmente os dominadores, os ditadores, eles dominam as instituições. Eles não negam, mas limitam. Lembra que eu falei das lacunas? Cara, ele não te nega a informação, ele limita, de modo que a informação seja interessante para ele. E aí é que o Lao Tse fala, né, ele nos mostra aí com toda segurança que a ideologia jamais mudou, né, que a repressão ideológica ela está mascarada aí sobre os lemas de igualdade, fraternidade, inclusive do atual governo do Brasil. Né? Só que disfarçado sobre esse lema, a produção da repressão ela continua sendo reproduzida. Ela até foi dividida, mas ela continua sendo reproduzida. Eles tiraram aí a carga total que antes era só de um dos órgãos aí especificamente da religião, e foram dividindo aí entre as outras esferas, né? As outras camadas da sociedade. E a maior prova disso é que a reprodução dos meios de produção é a forma que a burguesia arrancou do clero o poder de repressão. E hoje a gente consegue perceber que a burguesia reproduz aí, passa para suas gerações, que a ideologia, ela é mais, a repressão ideológica ela é mais importante do que a física, né? E que é mesmo, né?
Para o vídeo não ficar muito longo, a gente poderia falar mais sobre isso, mas eu acho que o que a gente falou já dá uma elucidada, já te convalida e já para você, já te deixa, já faz com que você entenda melhor os termos do Foucault, que era o objetivo geral da nossa leitura. Recomendo que vocês leiam os textos do Theodor Adorno, para que vocês tenham mais clareza, inclusive, em alguns conceitos que a gente falou aqui. Grande abraço, muito obrigado aí, pessoal.